Lembro vagamente de tentar convencer minha namorada a fazer determinado curso, algo do tipo, não sei exatamente. Isto no astral mesmo. Usei diversos argumentos, tentei de todas as formas, porém como ela não quis, fui sozinho mesmo. Não lembro bem dos detalhes, nem rememorei todos os acontecimentos, porém consegui lembrar de algumas partes marcantes deste suposto curso ou prova. Lembro que em certo momento fui parar num lugar que parecia um cemitério, e neste cemitério havia vários zumbis. Bom, não sei bem se eram zumbis, mas para mim no momento eram. Porém provavelmente deveriam ser apenas desencarnados em condições lastimáveis, deploráveis, como é comum dos cemitérios e em diversos outros relatos mediúnicos podemos encontrar situações semelhantes. Estes zumbis, alguns bem lentos e andando se arrastando, outros um pouco menos deploráveis, vinham em minha direção, alguns talvez buscando ajuda ou clamando por socorro, outros como verdadeiros vampiros astrais, talvez buscando sugar energia, então eu os atacava para me defender, e tentar sair do local. Porém eu estava em uma situação muito tensa e difícil, pois os zumbis não morriam de jeito nenhum. Eu atacava os mesmos, batia, espancava, e nada, eles não morriam. Tentei arrancar a cabeça dos mesmos, como é de conhecimento comum, em filme de zumbi, ao arrancar a cabeça o zumbi morre. Porém a cabeça desses zumbis não saía de jeito nenhum, era como se fosse feita de borracha. Eu havia pensado que daria certo de matá-los arrancando a cabeça e nada. Era como se fosse um corpo elástico, o pescoço e a cabeça esticavam de certa forma, mas não sofriam tanto dano. Típico do material plástico e elástico dos corpos astrais, mas para mim naquele momento eu achava que estava no físico, ou algo assim. Essa reflexão sobre os corpos astrais e sua flexibilidade faço somente agora acordado. Para mim na hora, nada daquilo fazia sentido. Eu não conseguia entender aqueles corpos de borracha. Então meio que recebi uma intuição ou algo do tipo, que me dizia que o único jeito de vencê-los era conversando. Eu queria mesmo era descer a porrada e matar tudo, mas já que não tinha outro jeito, e meu método não havia dado certo, aceitei a sugestão. Conversei então com um zumbi calmamente, não lembro exatamente o teor da conversa em detalhes, mas sei que o convenci a parar de me perseguir. No momento não pensei em nada disso, para mim eu estava em um cemitério com zumbis. Mas não é que esse relato ficou parecido com aquelas histórias clássicas de assistência em cemitérios de tantos outros médiuns e projetores astrais. Achei muito semelhantes, talvez não eram zumbis mesmo, e sim apenas desencarnados comuns em condições deploráveis, onde eu devia conversar e assistir os mesmos, o que fiz depois, e não descer a porrada em todo mundo, que é o que geralmente faço no astral. O estranho nisso tudo é que isso era como se fosse uma prova bem grande. E passar por este cemitério com zumbis era parte da prova. Eu não lembro em detalhes, mas era como uma maratona, ou melhor, como um triatlon, aquelas competições onde você precisa correr, nadar e andar de bicicleta. Esta era como se fosse uma prova onde haviam vários ambientes, cada um com seus mistérios e desafios e forma de resolver, passar pelo problema e seguir na maratona. Haviam outros competidores também, e de vez em quando você via um ou outro. Eu não lembro de todas as etapas da prova, porém haviam várias. Era como se a prova toda se passasse num castelo e nos seus arredores. O cemitério era parte de uma vila que ficava do lado de fora do castelo. Lembro que depois estava com um amigo, numa biblioteca deste castelo, procurando um certo livro, que iria nos proporcionar algum auxílio a completar a prova. Haviam vários enigmas nessa prova, como o dos zumbis, em que o segredo não era bater, e sim conversar de forma amigável e convencê-lo. Mas devido à lucidez, ou falta da mesma, no momento eu não percebi nada de enigma ou assistência, só queria descer a porrada. Este livro então que procurávamos era uma espécie de dicionário, onde encontraríamos determinada palavra-chave que abriria para nós a próxima parte do percurso ou resolveria algum enigma, algo assim. Haviam muitos outros nessa mesma biblioteca e diversas pessoas fazendo a mesma prova. Em uma das provas, jogamos uma espécie de pôquer, com algumas cartas, e os jogadores blefavam entre si, e aquele que conseguisse ler melhor os pensamentos dos outros, ganhava, pois saberia as cartas que o outro possuía, ou algo assim. Ao acordar e analisar, percebi que provavelmente era uma etapa que testava o poder mental dos jogadores, principalmente a telepatia e leitura de pensamentos no plano astral, e também o bloqueio dos mesmos em relação aos outros, ou algo do tipo.
Essa prova foi um torneio bem longo, e também era como um poker porém diferente, tinha que se ganhar pontos para passar na prova. Talvez não era poker mas um outro jogo, com cartas, e vários jogadores na mesa. Sei que rememorei como se fosse poker. Havia um negão na mesa, bem grande, como Usain Bolt, e ninguém dava nada para ele, muitos na mesa estavam menosprezando ele. Não sei se era racismo astral, ou se pensavam que ele era burro. Mas enfim, esse negão destruiu os caras, humilhou todos, fez algumas jogadas perfeitas e ganhou muitos pontos, e os outros que achavam que ele era burro ficaram espantados e humilhados. Bom, esta prova era um grande percurso, como eu disse anteriormente, como um triatlon mais de diversas outras provas, e a mesa de poker diferente ou seja lá o que era esse jogo era apenas parte do percurso. Não lembro de todas as outras provas e desafios, mas lembro que no final, ao lado talvez do cemitério e passando pela parte de fora do castelo mais próximo ao muro e estrutura do mesmo, havia um percurso como de corrida mesmo, onde se corria um pedaço ali naquele final e chegava finalmente à linha de chegada, onde os poucos que conseguiam chegar eram parabenizados e sentiam a alegria de completar o percurso. Lembro que nessa parte haviam 2 caras correndo na minha frente. Nesse final, os competidores que chegavam ganhavam uma roupa semelhante à de formatura, com um chapeuzinho naquele estilo, uma capa azul, e também um outro objeto azul, ou preto. O objeto era de uma das cores da roupa, não lembro exatamente, o objeto então era colocado no bolso, e não sei que objeto é ou qual a utilidade. Talvez algum objeto simbólico que representava a completude do percurso. Então ao sair do castelo, já dava para um parque aquático gigantesco, incrível, não sei se era algo ali das redondezas do castelo mas enfim, era um parque aquático gigantesco e meio que um prêmio ou diversão, após conseguir a formatura, que era a conclusão do curso provavelmente que me referi no início do relato. Tudo só fez sentido depois de acordar, escrever este relato e juntar as peças. Tudo que eu me lembrava era de chamar minha namorada para um curso, depois fazer um monte de coisas estranhas, como se estivesse tendo que resolver enigmas, e depois uma formaturazinha e o parque aquático. Claro que lembrei todos estes detalhes, e ao analisar todos juntos pude ter a visão mais completa, que a maratona era provavelmente em si o próprio curso, mas só percebi ao escrever. Voltando ao prêmio, que era algo que ninguém esperava, ter este resto do dia, ou melhor, da noite, no parque aquático, ao sair as pessoas ficavam maravilhadas, surpreendidas, e já saíam se divertindo. Haviam diversos tobogãs gigantes, e muitas piscinas mesmo. Claro que haviam também muitas mulheres formosas de biquíni, o que chamou minha atenção, e eu ficava olhando os corpos de muitas. Havia também uma nave espacial gigantesca em cima do parque, em forma de disco, pairando. Ela era tão grande que praticamente cobria todo o parque. Lembro também que no final, para ir embora, era necessário entrar nesta nave. Porém antes disso fiquei no parque olhando as várias gostosas, e uma destas eu fiquei um tempo abraçado e beijando a mesma. Lembro que descemos uma espécie de escada rolante juntos, parte do parque aquático e que ia ou vinha de algum brinquedo. Eu fiquei olhando e procurando um lugar pra gente ter relações, pensando nisso como sempre no astral, porém não tinha jeito, eu não achava nada, nenhum lugar vazio ou propício, e o parque estava muito cheio, então desisti. A garota que eu estava parecia bastante AP. Na saída do curso, não lembro se na formatura ou se era na saída do parque, lembro vagamente também de encontrar meu pai, me esperando como que para me dar os parabéns pela conclusão do curso. Em poucos momentos, como este, embora pouco lúcido, de certa forma eu meio que sabia que estava no astral. Infelizmente isto é tudo que eu lembro. Gostaria de lembrar mais coisas e com mais detalhes, porém não foi possível. Nesta noite dormi na casa de minha namorada, com ela, e gravei o áudio do relato com o que estou do que eu lembrava indo para casa, no meu carro, pelo celular mesmo. Áudio este que depois passei para um rascunho em texto no próprio WhatsApp, e depois transcrevi o rascunho adequadamente para formar o relato. A data é de 22 de agosto de 2018. Deixe seu like e se inscreva para que mais pessoas tenham acesso a este tipo de conteúdo.